Graça e paz, meus amados irmãos. Nós louvamos ao Senhor pela semana que Ele nos concedeu, apesar dos pesares, toda essa dificuldade que o mundo inteiro está enfrentando. Aqui estamos nós. E depois de você participar deste momento de culto, aí junto com seus familiares, por fim estamos trazendo uma breve reflexão para todos nesse momento. Há um ano atrás nós estávamos iniciando uma transmissão de mensagens pelo áudio do WhatsApp, que durou alguns meses. Graças a Deus pudemos retornar aos nossos cultos presenciais a partir de mês de agosto, se não me engano. Mas agora resolvemos dar uma pausa por tempo indeterminado. Queira Deus que seja só esse domingo, é a nossa vontade, porque precisávamos de uma certa estabilidade emocional, espiritual, que iremos buscar no Senhor, juntamente com toda a igreja, a sua direção para como nos comportar nesse tempo que nós estamos vivendo atualmente. Então, essa é a razão pelo qual decidimos não realizar o culto presencial neste domingo e durante essa semana e fazer reflexões e orações, como tem sido feito um grande movimento de oração no mundo inteiro. No Brasil, temos visto líderes convocarem a nação para estarem orando. É importante, nós estamos diante de um problema extremamente grave, nunca vivenciado neste último século, que já há mais de 100 anos que tivemos uma crise dessa proporção, que foi a chamada gripe espanhola, no ano de 1918, se não me engano. Então, por conta, já conta mais de 100 anos, e agora estamos vivenciando essa pandemia do coronavírus, que já tem ceifado a vida de milhões de pessoas. Pois bem, durante essa semana, em encontros da nossa igreja, nos cultos, eu trouxe duas reflexões breves, no culto de oração da terça-feira e na quinta-feira também pela manhã. E é isso que eu queria ler aqui com vocês, esses dois textos, e fazer uma breve reflexão de improviso. Normalmente, quando a gente faz de improviso, aparece muito aquele tal do né. Eu espero que evitar o né nesta hora. Então, a primeira passagem que foi lida, e é importante porque muitos dos irmãos não têm participado dos cultos presenciais, então tomarão conhecimento das reflexões que temos feito. E já é uma decisão minha, a partir de quando retornarmos à normalidade, de todas as reflexões do culto de oração, depois enviar em áudio para as pessoas que não estão participando dessas reuniões da igreja. Essas duas reflexões que nós trouxemos de improviso para a igreja essa semana, uma foi para fazer uma análise desse momento atual que estamos passando, e a outra, uma palavra de esperança. Foi a nossa breve reflexão na quinta-feira. Eu quero convocá-los a ler nesse instante comigo o livro de Gênesis, capítulo 11. Algumas pessoas pela terceira vez vai fazer esta leitura, porque tanto vimos no culto de oração na terça-feira, como, se não me engano, também no culto matinal também. Até em reunião de liderança eu fiz lembrar aos irmãos aquilo que dissemos nesse momento. Então, em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra do Siná, e habitaram ali e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam.
E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade, chamando-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Essa passagem das Escrituras, bastante conhecida, desde praticamente a origem da criação, nós temos visto que nem sempre as pessoas aprendem com as tragédias da vida, com as dificuldades pelas quais muitas vezes passam. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, Ele fez a sua imagem e semelhança, mas decidiram desobedecer ao Senhor, e a sugestão do inimigo é que se eles desobedecessem, eles seriam como Deus. Então, nasce aí a soberba, a vaidade, a cobiça no coração, e eles desobedecem ao Senhor. Qual era a ideia de Satanás? Qual era a mentira que ele estava citando? Que eles seriam como Deus. E esse êxito não foram bem sucedidos nesse pensamento, porque o Senhor jamais dará sua glória a outrem. Então essa geração seguiu e o mundo ficou tal que o Senhor resolveu destruir. Todos conhecem a história da destruição no período do dilúvio, salvando-se apenas Noé e sua família. Por conta de quê? Por conta do pecado. Deus destruiu. A geração posterior de Noé, os seus descendentes, infelizmente também não aprenderam a, como Noé, andar no temor do Senhor, andar com integridade. E eles se rebelaram. E aqui nesse texto nós vamos encontrar uma turma, construindo uma cidade, uma torre, e o texto mostra claramente qual era a intenção. No versículo 4 diz: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Veja também que eles queriam serem elevados até o céu e se engrandecerem. E daí em diante, quem sabe o que iriam fazer. O Senhor, que não dará a sua glória a outrem, isso é muito claro, é dito exaustivamente nas Escrituras, não permitiu que eles tivessem êxito nesse intento. Eles tinham apenas uma linguagem, estavam com esse objetivo que não era um objetivo santo. Então o Senhor resolveu intervir. Diz o texto, no versículo 7, que o Senhor disse: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. E assim, desta forma, o Senhor os dispersou, e eles cessaram de edificar aquela cidade. Então foi uma intervenção divina que fez com que aquela torre de Babel, aquela cidade, não fosse adiante. Pois bem, meus irmãos, nós temos na atual situação do mundo, essa situação da pandemia, também uma verdadeira confusão. Aqui, como houve a confusão das línguas, eles não se entendiam. Nós temos visto também, nesse período, que não há consenso, não há entendimento entre as pessoas sobre aquilo que está se passando. Já vai um ano, ainda não tem uma solução definitiva, apesar de que, graças a Deus, temos já o início das vacinas, e a nossa oração é que a ciência avance cada vez mais, mas a confusão ainda é grande. As autoridades não se entendem, os três poderes não se entendem, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, outro pensa assado. Então, uma verdadeira confusão destes que poderiam buscarem, sentarem e buscarem juntos uma solução para esse problema, embora eu creio que é necessária uma intervenção divina. É preciso que haja, além dessas ações das autoridades,
um clamor a Deus para que Ele possa compadecer-se e abençoar as autoridades, dando sabedoria, capacidade para a solução desse problema. Mas eles até então não se entendem. A ciência também não se entende, porque certamente você já ouviu de médicos que declaram que não existe nenhum tratamento para essa enfermidade. Não existe tratamento precoce para evitar. Não existe um remédio ainda fabricado para curar o coronavírus. Vejam só vocês. Enquanto você também vai ver vários médicos fazendo prescrição, trazendo orientações para um tratamento precoce. Não que isso evitaria totalmente, mas que tem ajudado a muitas pessoas. Então, tem um grupo grande de médicos dizendo que tratamento precoce tem valor e tem um grupo muito grande de médicos dizendo que não tem valor. Então, a própria ciência está dividida, né? Eles não se entendem. As autoridades religiosas também não se entendem de uma forma geral. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Não há um entendimento unânime também nesse sentido. Então, uma verdadeira confusão. Temos visto ao longo de um ano vários decretos. Um decreto diz uma coisa, outro decreto diz outra. Nenhum estado estão fazendo de um jeito, em outro de outro. Em uma cidade estão fazendo de um jeito, outro de outro. Então, essa é a colocação que eu gostaria de fazer. Assim como houve confusão ali na Torre de Babel e não prosperaram naquilo que gostariam de fazer, assim nós estamos vendo também uma confusão, não há entendimento sobre esse problema e nos resta buscar aquele que pôs fim àquele intento dos moradores ali daquela cidade, daqueles construtores daquela torre. Foi o Senhor que interviu ali, confundiu as línguas e eles não puderam mais continuarem e se dispersaram, porque esta era a vontade do Senhor, que eles se dispersassem e que pudessem povoar a terra. Nesse momento, meus irmãos, é tempo de orarmos, clamarmos a misericórdia a Deus, que é aquele que pode dar solução para este problema. O outro texto que eu queria levar a breve reflexão com todos vocês está no livro do profeta Isaías, capítulo 43. No culto matutino de quinta-feira, a pessoa dirigente não pôde estar presente, eu a substituí e fiz essa leitura do texto de Isaías 43, fazendo uma breve reflexão, trazendo uma palavra de esperança para todos que têm passado esse momento tão difícil. Em Isaías 43, nós vamos ler os versos de 1 a 7. Abra a sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 43, versos de 1 a 7. Assim nos diz a Escritura. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que o criei, para minha glória,
e que formei e fiz. É realmente uma passagem preciosa das Escrituras, já objeto de reflexão várias vezes, acredito por muitos de vocês, e o Senhor mostra uma realidade aqui, trazendo uma palavra de esperança. Veja que o texto é dirigido ao povo de Israel. Há sempre uma palavra específica para o povo de Israel, a nação do Senhor. No Antigo Testamento vemos os poderes de Deus agindo em favor daquela nação que ele escolheu, não porque fosse uma nação grande, não porque fosse uma nação melhor do que outras, mas porque ele quis, segundo a sua livre e soberana vontade, ele os amou e os chamou. Então, e o texto diz claramente que o Senhor traz uma palavra de ânimo, de encorajamento. Aquele povo, desde a saída do Egito, vocês conhecem a história, passou por muitas dificuldades. Verdade é que muitas destas por conta dos seus próprios pecados, juízo, disciplina de Deus, por conta da rebeldia daquele povo. Mas enfrentaram muitas dificuldades, né? Enfrentaram o mar, enfrentaram o deserto, enfrentaram reis perigosos, nações perigosas, foram muitos conflitos, mas a Bíblia, sempre o Senhor, no Antigo Testamento, você vai ver essa expressão, não temas. Primeiro ele diz isso a um povo que ele remiu. Remir significa pagar o preço da liberdade. E aí foi o Senhor que tirou o seu povo lá do Egito e chamou pelo seu nome, dizendo, tu és meu. Semelhantemente, foi o Senhor que chamou a cada um de nós. Foi ele também que nos remiu, nos pagou o preço para que nós pudéssemos tornar seus filhos, nos tornássemos seus filhos. Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para pagar o preço lá na cruz, de sorte que somos dele. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, vede com grande amor nos tem concebido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então um povo, acima de tudo, vitorioso por conta da obra de Cristo. Mas o que ele diz em seguida, meus irmãos, no versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelos fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que passagem preciosa das Escrituras. Vejam vocês, os filhos de Deus, a quem Deus ama, a quem Deus criou, a quem Deus chamou, a quem Deus resgatou, não espere que essa trajetória terrena, essa caminhada até o céu será fácil. Jesus foi muito honesto em relação à sua pregação quando dizia, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Ele disse também, no mundo tereis aflições. Então não há uma promessa de uma vida fácil, de uma viagem deitado num sofá, até chegar o dia da nossa morte e nós irmos para o Senhor. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz aqui nesse texto, se passares pelas águas, se passares pelos rios, né? Se passares pelo fogo. Não diz nada disso. Diz quando passares. Há uma diferença muito grande. A Bíblia não mostra uma hipótese de a gente passar por sofrimento, mas a Bíblia declara aqui que isso será uma realidade. Não é se passares por momentos difíceis, mas é quando passares por momentos difíceis. Aqueles a quem Deus ama passam momentos difíceis nesta vida. Lembremos, portanto, quando adoeceu Lázaro, suas irmãs mandam avisar ao Senhor Jesus, e quando eles chegam lá, a palavra está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, as pessoas a quem Deus ama, os seus filhos, ele não evita que eles passem por dificuldades. Por isso o texto é muito claro. Quando passares, e não se passares.
E o Senhor está dando uma promessa aqui, porque o povo precisa confiar e crer, porque haverão momentos difíceis. E nesse versículo nós podemos destacar 3 momentos difíceis do povo de Deus. Quando passarem pelas águas, lembremos, portanto, da travessia do Mar Vermelho. Veja que situação se encontrava o povo de Deus. Nas suas costas vinha o exército de Faraó. Nas laterais tinha um deserto. E na frente tinha um mar. Aquele ditado que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Estava ali diante daquela situação difícil. O que faz o Senhor? O Mar Vermelho é aberto. O Senhor usa a liderança de Moisés naquele instante e realiza aquele milagre. Por isso, quando passares pelas águas, elas não te submergerão. O povo de Deus passou totalmente a pé enxuto. Aí ele ainda acrescenta: quando passarem pelos rios. E aí eu posso fazer uma diferença das águas anteriores, como sendo o mar, e os rios aqui, podemos citar a travessia posterior, que foi do Rio Jordão, onde também o milagre aconteceu. Eles passaram a pé enxutos e não foram submergidos naquelas águas. Essa expressão, quando passares pelo fogo, todos devem lembrar o episódio que se deu com Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles, por serem fiéis e tementes a Deus, foram presos e lançados numa fornalha de fogo. Mas a Bíblia diz que nem sequer o cheiro da fumaça estava em suas roupas, nem os seus cabelos foram chamuscados, não lhe causou dano algum aquela fornalha. Então temos aí literalmente isso acontecendo. Porém, águas, rios, e fogo são figuras sinônimas das aflições e dificuldades que nós passamos nesta vida. Então, fique certo disso. Não é se você passar momentos difíceis. Você vai passar. É quando passares. Mas a promessa do Senhor, qual é? Ele está conosco, versículo 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Israel, teu Salvador. Então, o Senhor está conosco. Isso não significa dizer que nenhum de nós vai sofrer, por exemplo, e não irá morrer por conta desse sofrimento. Não. Mas nenhum sofrimento é capaz de destruir um filho de Deus, porque até mesmo na morte dele, o Senhor é glorificado. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso o salmista vai dizer: praga alguma chegará à tua tenda, porque não haverá destruição de um filho de Deus. Os momentos que ele passar difíceis dessa vida, mesmo que ele causem muito sofrimento, são momentos para o seu fortalecimento, o seu crescimento na fé. E o Senhor tem as suas promessas, tanto para dar o livramento da situação, como graça para que nós suportemos os momentos difíceis. E o versículo 7, finalmente aqui que eu queria adiantar: todos os que são chamados pelo meu nome, ou seja, não apenas o povo de Israel, a promessa, podemos dizer, que pode ser aplicada a todos os filhos de Deus, todos os que eu criei para a minha glória e que formei e fiz. Então, a promessa do Senhor de graça, de livramento, e nós estamos precisando nesse instante, dessa graça do Senhor. O apóstolo Paulo, quando passou um momento difícil na sua vida, ele clamou ao Senhor várias vezes. O texto diz que ele clamou 3 vezes. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. A minha oração, meu irmão, minha irmã, é que esse tempo possa nos ensinar. Lembram vocês que no início dessa pandemia eu dizia: eu temo que durante esse período nós não venhamos ler mais, não venhamos orar mais do que vínhamos fazendo antes. Acredito que isso seja uma realidade para a maioria. Então, todos estão sendo convocados à oração. Clamemos pela misericórdia do Senhor. Confessemos envergonhados os nossos pecados ao nosso Deus. Aqui está a sua palavra dizendo: momentos difíceis virão, mas ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Quando os discípulos estavam entristecidos, Jesus disse: não se turbe o vosso coração.
Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Esses momentos difíceis da vida devem servir para nos desarraigar deste mundo, nós que vivemos com os olhos muitas vezes fixos nas coisas desta vida, para pensarmos nos valores eternos, nos valores celestiais, que o Senhor tem prometido a todos quanto o amam. Paulo, o apóstolo, completou seus dias dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa está reservada para mim, não só para mim, mas para todos quantos amam o Senhor. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Estaremos orando nesse momento. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, e rogar a bênção do Senhor em favor de todos. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és soberano, Tu és eterno, Tu és justo, Tu és amor, Tu és onisciente, onipotente, onipresente, imutável. Tu és um Deus tremendo. Que possamos Te conhecer como um Deus assim e desta forma descansar em Ti, sabendo que Tu tens o domínio sobre todas as situações. Coloco diante do Teu altar, ó Deus, essa situação que todos estão passando, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Clamo por Tua misericórdia nesta hora, em favor de todos aqueles que têm passado por tão grande sofrimento. Clamo, ó Deus, pelos enlutados, quantos netos sem os seus avós, quantos filhos sem os seus pais, quantos pais sem os seus filhos, quantos, ó Deus, já partiram, não só por conta dessa pandemia, mas por conta de outras enfermidades, há lares, ó Deus, passando por uma dor angustiante, uma dor cruciante. Eu clamo o consolo do Senhor em favor de todos que têm perdido seus entes queridos, que a graça do Senhor possa alcançar, ó Deus, a todos nesta manhã. Oro pelas autoridades para que se humilhem diante de Ti e busquem se entenderem, ó Deus, no combate, ó Deus, a esta pandemia. Oro ao Senhor pela obra missionária, que sempre foi difícil ser realizada e certamente nesse tempo ainda mais. Porém, que o Senhor esteja com os Teus filhos, renovando as forças e a alegria para servirem ao Senhor. Oro por todas as famílias da nossa igreja e dos demais que estão nos ouvindo nesta hora, que a graça do Senhor possa agir. Certamente há lares em conflitos, há lares com problemas econômicos, com problemas financeiros, e eu encomendo ao Teu altar de graça todas essas famílias, ó Deus. Pai querido, Pai de infinita bondade e misericórdia, orienta a nossa igreja e as demais igrejas para os próximos passos que daremos, ó Deus, nesse momento difícil que estamos passando. Nós Te agradecemos por Teu Filho amado, Jesus Cristo, Ele que também experimentou a dor, experimentou o sofrimento, mas que foi vitorioso, ao terceiro dia ressuscitou e em seguida foi exaltado às alturas, está à Tua destra, Ele que tem um nome que está acima de todo nome, para o qual todo joelho há de se dobrar e confessar que Ele é o Senhor, para a Tua glória, ó Pai. Obrigado, dá-nos um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.